Graça e paz, igreja, amém? Hoje é uma noite muito especial, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Abram suas Bíblias onde você está, na sua casa, em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Amém? Então observei na mão direita daquele que está assentado no trono o livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os selos e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita, e assim que recebeu, os 4 seres viventes e os anciões proclamavam-se diante ao cordeiro. Tinha uma harpa, taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico: tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. A morte não foi capaz de prendê-lo, e nessa noite hoje nós celebramos isso. Que hoje onde você está, a presença do Senhor possa te envolver de uma forma sobrenatural. Que você possa se entregar a Ele de uma forma como você nunca se entregou antes. Talvez até aqui você tenha apenas ouvido falar de Jesus. Talvez até aqui você tenha apenas conhecido um Cristo. Mas hoje Jesus te chama, te convida para viver um relacionamento com Ele íntimo e verdadeiro, que vai muito além do que nós imaginamos. O nosso Jesus não está morto, Ele não está preso em uma cruz. Ele vive, Ele reina e breve voltará. Onde você está na sua casa, declare ao Senhor. Declare a Ele quanto Ele é santo, quanto Ele é poderoso. Exalte a Ele, diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você adora. Dê a Ele um cântico novo nessa noite. Feche seus olhos aonde você está. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós te adoramos nessa noite. Nosso coração se enche de alegria, ó Deus, porque Tu entregastes a Tua vida por nós. O Senhor, meu Pai, se rendeu naquela cruz. E por causa daquilo, Senhor, hoje nós somos livres. Hoje, meu Pai, nós somos livres para declarar que o Senhor é Deus. O pecado que carregávamos sobre si, o Senhor levou sobre si. Levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as correntes que nos aprisionavam. E hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres porque o Teu sangue nos comprou. Jesus, que nessa noite nós possamos entoar a Ti um cântico novo. Que nessa noite nós possamos Te honrar, que nós possamos exaltar ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de abrir o livro. Somente o Senhor é digno, ó Pai. Não existe outro igual a Ti e não existirá. Tu és santo e poderoso, e nós aguardamos, Senhor, ansiosamente pela volta do Senhor. Que nessa noite, Deus, seja uma ceia diferente. Seja uma ceia diferente para nós que estamos aqui e para aqueles que nos acompanham em suas casas. Que a presença do Senhor possa envolver este lugar, possa envolver lares de uma forma sobrenatural. E que nós possamos ir mais fundo aonde a gente não foi ainda e mergulhar na Tua presença. Espírito Santo, que nós hoje possamos ser embriagados em Ti. Que nessa noite nós possamos mergulhar mais fundo, conhecer o Senhor de uma forma como nós não conhecemos ainda. Leva-nos mais fundo, leva-nos para mais perto de Deus. Que nessa noite onde você está, você possa ter um encontro genuíno com Jesus.
Que nessa noite você possa ser renovado na presença dEle. Que nessa noite a presença dEle possa penetrar no mais profundo em você e te revelar segredos e mistérios que somente Ele conhece. Exalte ao Senhor na sua casa. Exalte ao Senhor aonde você estiver. Diga o quanto Ele é santo e poderoso. Diga o quanto você o ama, o quanto você adora. Adore ao Senhor nessa noite. Seja bem-vindo aqui, Jesus.
voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos, nós exaltamos o seu nome. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o vento rompestes, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Por inteiro, de quem esse amor que afasta todo temor, de quem esse amor que me escolheu primeiro, de quem esse amor que me mostra quem eu sou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Ressuscitou como um leão. Sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei,
ressuscitou como um leão. Morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Mas sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és santo e poderoso, Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Chicotearam, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E esse o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou, Eli, lama sabachthani.
você ser o Filho de Deus. Aleluia, graça e paz. Hoje nós estamos aqui, mais um culto. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos seguindo, que estão nos acompanhando. Nós estamos tentando vencer alguns problemas de tecnologia, como velocidade, né, da própria internet aqui, mas vai melhorar. Creio que Deus vai nos dar recursos, nós vamos conseguir. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Hoje é uma noite de ceia, é uma oportunidade para você acompanhar a celebração deste culto dessa noite e também para cear em família. Eu tinha avisado na quinta-feira que você deixasse aí separado um pouco de pão, um pouco de suco de uva, para que nós pudéssemos estar celebrando a ceia juntos. Quero deixar também um pedido nessa hora. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, o texto diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir a vocês. Em algumas traduções, ou no popular, é dando que se recebe. A nossa mentalidade de confiança em nós mesmos e nas coisas que nós temos não nos deixa semear nada em tempo de escassez. Mas no tempo de escassez, nós estamos demonstrando a Deus, quando nós plantamos uma semente, quando nós devolvemos o dízimo e as ofertas na igreja, nós estamos mostrando que nós cremos. Nós estamos mostrando que nós, embora tenhamos algum recurso, o nosso maior recurso sempre será o Senhor. Porque se Ele não prover algo na nossa direção, então ninguém irá prover. Nós vamos deixar o banner com a nossa conta da igreja, com o nosso CNPJ, para você poder estar contribuindo com este ministério. Você que está distante, você que está em outra nação, nós temos alguns irmãos que moram em outros países, você pode contribuir. Este é o melhor momento para você contribuir e fazer com o Senhor prova dele. A palavra do Senhor no livro de Malaquias nos garante isso. Então, quando nós temos a fidelidade, nós vamos honrar a Deus, devolvendo a Ele aquilo que é dele. E no tempo de escassez, ninguém vai ficar sem provisão, pois este é o melhor tempo para que os fiéis sejam provados na sua fé. Amém? O dízimo e a sua oferta você poderá fazer na conta da igreja, e eu creio que vai ser um tempo poderoso de provisão da parte do Senhor na sua e na nossa direção. Amém? Hoje nós estamos aqui para fazer a ceia pascal. Nós deixamos aqui a mesa, os pães, tem aqui uma ornamentação e tem um suco de uva. Na verdade, a ceia pascal que nós costumamos realizar aqui na igreja, nós preparamos ervas amargas, nós preparamos cordeiro assado e pão sem fermento. Então eu quero falar hoje um pouco sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nos versículos de 24 a 28, Êxodo, capítulo 12, versículos de 24 a 28, o texto diz assim: obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, muta lá o microfone verde lá. O que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Nós lemos aqui uma determinação que o Senhor traz para o povo ainda
no Egito. Não havia ainda se cumprido as 10 pragas. E observe, para cada praga, o Senhor sempre levava Moisés e dizia a seguinte palavra: deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Por isso, até hoje, nós nos reunimos como igreja, porque nós somos liberados para adorar. Nós somos libertos para adorar o Senhor. Quem é livre ama vir ao culto. Quem é livre ama ir ao monte, sentar em uma reunião de célula, de discipulado, porque foi liberto. As correntes já não nos prendem mais. Jesus nos libertou. Amém? Você é livre. Então, quando nós somos livres, nós temos prazer em vir ao culto. Antes nós estávamos acorrentados na nossa alma, vivendo as nossas prisões, nossos flagelos de alma. Mas agora nós somos livres. Por isso nós queremos honrar ao Senhor, celebrando a ceia pascal nessa noite. E no livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele dá uma orientação e dá uma instrução no capítulo 2, no versículo de 11 a 22. O texto é um pouco longo, mas convém ler para um momento de ensino, de instrução do culto também, que é proposto também dessa noite. O texto diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se acham circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o que ele agora está dizendo para nós. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia entre nós, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então a ceia pascal, ela também é para nós no tempo de hoje. Israel ainda comemora a ceia pascal. O pão sem fermento, porque não havia tempo de fermentar o pão. Naquela noite tudo ia ser feito às pressas. A morte ia tocar os primogênitos egípcios. Eles não tinham muito tempo, havia uma correria, um preparo, porque aquela noite era a noite ímpar, em que o Senhor visitaria aquele lugar e traria muita dor, pois muitos filhos dos egípcios seriam mortos. Mas na casa dos hebreus, aonde havia o sangue de Jesus, nos umbrais da porta, não se pôde entrar. E isso, amados, aponta para Jesus no tempo de hoje. A Páscoa, ou Pessá, ou Pessa, como alguns assim o falam, ela significa passagem, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel. Essa é uma celebração instituída pelo Senhor. A Páscoa, ela fala de memória, ela fala de identidade. O povo de Israel foi liberto para ser luz para as nações.
O texto no livro de Êxodo diz assim, Êxodo 10, versículo 3. Êxodo, versículo 10, capítulo 10, versículo 3. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, e lhe disseram. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. E aqui estamos nós, prestando culto a Ele. Uma libertação que começou há muito tempo, e que hoje entrou na minha casa, e que hoje entrou na minha vida, e que hoje entrou na sua família, e este é o momento do culto, onde nós mostramos que somos livres, que somos libertos para adorar o Senhor. O escravo, mas ele não consegue adorar. Qual a esperança daquele que está preso? Qual a esperança daquele que está acorrentado, algemado? Não há luz, mas quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso decreto, Ele muda tudo aquilo que Satanás já tinha planejado em nos aprisionar e nos acorrentar. Então quando Jesus entra, quando Jesus vem, Ele muda a história. Então nós somos livres para adorar. Nós somos livres para cultuar o Senhor. Se você está em casa, celebra Ele nessa noite. É noite de celebrar a sua libertação, a sua salvação em Cristo Jesus. Essa festa, ela é instituída para que jamais Israel esquecesse. Eu acho que esse é o propósito também da Páscoa. A Páscoa, como o mundo comercial tem ensinado. O mundo comercial tem ensinado que a Páscoa é um coelho, que a Páscoa é chocolate. Meu irmão, não tem nada contra você comprar um ovo de chocolate, mas não ensine para os seus filhos, em nome de Jesus, essa mentira, esse engano, porque não foi um coelho que foi colocado na cruz por mim e por você, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos colocou nessa condição, porque sem Ele não haveria salvação. Então, já que é um tempo de relembrar, é tempo de nós lembrarmos para nós mesmos, para os nossos entes queridos, que a Páscoa simboliza libertação, que a Páscoa simboliza um tempo novo, que a Páscoa traz à nossa memória o tempo que nós estávamos escravos. Talvez você não esteve no Egito, mas esteve na escravidão do álcool, esteve na escravidão das drogas, esteve na escravidão da mentira, do engano, da prostituição, da idolatria. Quantos de nós estávamos em algum tipo de prisão? E Jesus entrou, quebrou as correntes, quebrou as amarras e nos libertou. Então o propósito da Páscoa é esse. O propósito da Páscoa não é nós vivemos uma mentira, mas é vivemos a verdade. A verdade é que na Páscoa o Cordeiro Pascal é lembrado porque foi Ele quem nos libertou. Se você quer comprar um ovo de chocolate para o seu filho, compre, mas conta a verdade. Conta a verdade. Olha, isso aqui é apenas comercial, mas a verdadeira Páscoa é essa. Pega a Bíblia, mostra para os seus filhos, mostra para os seus familiares, mas não deixe que uma mentira, a mentira de um coelho, roube a essência do Cordeiro, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, da mesma forma como ela é instituída para a memória, o judeu comemora para lembrar do tempo em que eles foram escravos. Essa é uma festa que começa o calendário em Israel e que faz parte do calendário das festas judaicas, e todo ano ela está nesse calendário. No nosso calendário, tentam roubar a essência, as propagandas, né? A gente vê as propagandas passando na hora da televisão, porque desperta seu apetite. Existe um programa de marketing hoje trabalhando para isso. Na hora do almoço, na hora da janta, né? Normalmente você tem vontade de comer um doce, alguma coisa assim, e aí lança-se aquela propaganda da Páscoa, porque o coelho veio trazer o ovo. Querido, eu não sei se você estudou na escola, mas coelho não bota ovo, viu? Coelho não é ovíparo. Se você está dizendo para o seu filho que o coelho bota ovo, quando ele chegar lá na escola, ele vai aprender que não bota, você vai passar por mentiroso ainda. Então, conte a verdade. Essa tradição não é nossa, ela pode ter começado em alguns lugares que eu já tinha até visto como ela começou, mas não tem nada a ver com nós cristãos.
Não tem nada a ver com a ceia pascal. Então, da mesma forma que os discípulos, que o povo de Israel celebrava e falava de rito de passagem, para nós é uma bênção poder comemorar a Páscoa, de relembrar o tempo em que nós éramos escravos. Hoje, amados, nós estamos vendo que o Senhor, Ele trouxe para nós essa bênção de estarmos reunidos como igreja e trazer à memória do Senhor esse tempo de Páscoa. Então os apóstolos deixaram o ensino apostólico acerca da comemoração, da ceia, da Páscoa, e o simbolismo dessa Páscoa é trazer no Novo Testamento a mensagem e a obra da cruz. Quando nós olhamos os evangelhos, Jesus, ele não é apenas para ser lembrado como chocolate, mas é para ser lembrado como aquele que nos libertou, que nos transformou, que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida. Então, não é tempo de nós deixarmos que a mentira nos engane, mas deixar que a verdade entre e essa verdade nos liberte. No livro de 1 João capítulo 1, versículo 29, João, quando estava batizando no Rio Jordão, ele batizava as pessoas e ele diz: olha, vai vir aquele que eu não sou digno de amarrar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. E de repente ele vê Jesus chegar e ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa para nós é nos lembrar de onde nós estávamos. A Páscoa para nós também é para a igreja, porque somente a igreja faz a obra que nenhum organismo governamental vai fazer. Porque a igreja é um lugar onde nós apresentamos Jesus às pessoas. A igreja é um local onde nós confiamos nessas pessoas, onde nós mostramos que há esperança para aqueles que estão aprisionados, mergulhados em suas dores, em suas enfermidades, e a obra da cruz, ela então se torna completa. Evangelho de João, capítulo 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ele não disse é o coelho de Deus. Ele disse é o Cordeiro. Então você pode comer ovo de chocolate à vontade, mas não simbolizando a Páscoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue desse Cordeiro que nos liberta da escravidão. Em Cristo, amados, nós somos feitos novas criaturas. Porque era pão sem fermento, porque não tem mais o fermento da maldade em nós. Estamos sendo formados à imagem e semelhança dele. Amados, a única coisa que nos torna aceitos diante de Deus é ser parecido com o seu Filho. É estar agora dentro de uma nova vida, vivendo agora uma nova etapa, sendo levantado como um servo do Senhor, que não tem mais fermento, que o mundo já não vive mais em nós, na nossa mente, na nossa fala, nas nossas atitudes. Celebrar a Páscoa é relembrar quando nos convertemos ao Senhor. Celebrar a Páscoa é um tempo de agradecimento. Páscoa fala de libertação. Como as famílias devem celebrar a Páscoa? Então os judeus, na noite da Páscoa, eles se reúnem, tem um jantar com algumas outras comidas típicas, mas eles celebram assim, pães sem fermento, cordeiro assado e vinho, no caso deles, nós aqui com suco de uva, dado àquelas pessoas que vêm para a igreja e foram libertos do alcoolismo. Então por isso nós não usamos vinho nas ministrações da ceia na igreja, justamente por causa disso. Porque aquela pessoa que veio do alcoolismo, tudo que precisa é tomar a primeira dose para voltar a beber tudo novamente. Então nós fazemos de forma simbólica, mas era simbolismo para nos trazer a memória de que um dia o Senhor nos libertou. Assim hoje nós cristãos deveríamos obedecer o que foi ensinado pelos apóstolos, que deveríamos realizar esse tempo como um tempo festivo, com pão sem fermento, com cordeiro assado, com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para nos lembrar de que um dia
as prisões eram amargas, para nos lembrar de onde nós estávamos e lembrar quem nos resgatou. Amados, hoje nós nos reunimos para agradecer ao Senhor. Você vai ter oportunidade de agradecer a Deus. Hoje é um tempo de nós nos lembrarmos que o Senhor Jesus entrou na nossa vida, que Ele nos resgatou com mão forte e que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deveríamos todos celebrar a Páscoa nesse dia. Você está triste porque você não ganhou ovo de chocolate? Mas deveria ficar alegre porque Jesus morreu por você. Esse é o maior presente que alguém pode dar para você. O maior presente que alguém pode dar para você na Páscoa não é te dar um ovo de chocolate, mas é dizer para você, assim como eu estou dizendo através da rede social agora, Jesus morreu por você e Ele ama você, e Deus tem um propósito, tem um plano na sua vida. Então esse deve ser o maior presente que nós devemos receber na Páscoa. Esse é o presente de nos reunir em família, de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Deveríamos todos celebrar esse dia e lembrar como o sangue de Jesus foi derramado por nós. Nessa época é uma época onde muitos não conseguem comemorar a Páscoa. Você observou que por conta da pandemia, muitas pessoas têm ajudado uns aos outros, comprado muitas cestas, né? Será que não era para a gente fazer isso normalmente? A gente vê tantas pessoas, na maioria do tempo, não estão ocupadas, matando a fome de quem tem fome, dando água para quem tem sede. Mas era para nós estarmos assim nesse tempo, então às vezes Deus tem que nos apertar um pouco. Enquanto talvez alguns egoístas estão em casa, me perdoe aqui, se soa duro para você isso, preocupado que eu não ganhei um ovo de chocolate. Você deveria estar alegre hoje, porque Jesus morreu pela humanidade, e não tem ninguém que possa fazer isso novamente. Ele já fez isso, já pagou esse preço, e preço de sangue. Então é importante nós nos lembrar as palavras dos profetas em Israel. Eles apregoaram que haveria um tempo novo, e que esse tempo o Senhor aproximaria tanto os judeus como estrangeiros do único Senhor. Isaías capítulo 14, versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Mas assim como foi declarado aos profetas, assim como eles declararam que o Senhor nos uniria a Cristo, porque a salvação é para os judeus, e nós somos enxertados na oliveira que é Cristo, então a salvação chegou até a minha casa, a salvação chegou até a sua casa, a salvação chegou até a sua família, a salvação chegou até a nossa cidade, e eu creio que ela vai chegar em muitos lugares, através das pregações que vai começar a explodir agora, o crescimento da palavra de Deus. Deus está preparando o povo para a sua volta. Nós entendemos que há um princípio neste tempo de juízo, que o Senhor está preparando a sua volta como a pontada das dores. Ainda teremos muitos outros acontecimentos, mas é o começo das dores. Ou seja, o Senhor nesse tempo ele aproximou todos os povos, para que sejam um povo só em Cristo Jesus. Nós sabemos que a obra de Jesus, ela consiste em aproximar pessoas, em aproximar povos, gentios, como a palavra de Deus diz que nós somos. Mas agora, por causa do sangue, a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia! Você também está no testamento. Fala para o irmão do seu lado aí, você está no testamento de Deus. Por causa de Jesus, o nosso nome está no testamento. Nós não tínhamos direito à herança, mas Jesus nos fez ter direito à herança. Ele diz também que bem-aventurados que não viram e creram. Ele diz também que bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça, porque serão consolados. Então nós vemos, amados, que a palavra de Deus se cumpriu, a salvação chegou, a consolação chegou em Cristo Jesus. Então hoje não é tempo de nós ficarmos tristes porque você não recebeu um ovo de Páscoa.
mas é noite de celebrar, de se alegrar em família, porque a salvação chegou na sua casa, na minha casa. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios 11:19: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, naquele tempo estáveis sem o Messias, separados da comunidade de Israel, estranho às promessas, mas agora Jesus entra nas nossas vidas. Éramos estranhos às promessas, mas agora nós somos um povo só. Efésios 3:6 diz: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa através de Jesus. A promessa se cumpriu, a redenção veio. Os gentios também receberam a aproximação e remissão dos seus pecados. Quando nós olhamos para isso, amados, é noite de nós celebrarmos. Tem uma outra instrução que é dada na palavra do Senhor, no livro de Colossenses capítulo 2, versículos 11 a 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. A morte de Jesus e sua ressurreição cancelou o escrito de dívida que havia contra a minha vida, contra a sua vida, e a isso você pode celebrar e você pode se alegrar. Você é livre, você é liberto. Feliz Páscoa, porque ela simboliza salvação, ela simboliza rito de passagem, ela simboliza que acabou o tempo em que você era escravo, porque agora você é livre. Então celebre aí na sua casa, alegre-se porque a salvação veio e o Senhor Jesus nos libertou. Amém? Ou seja, todos nós somos aproximados do Senhor. Somos também filhos de Abraão, conforme a palavra dos profetas de Israel. Antes de Jesus ser traído, ele ensinou acerca do que a ceia significava. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 13 a 18. Então, antes de ser traído, ele sentou-se com os 12 e começou a falar com eles. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Presta atenção. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Quando ele estava dizendo, não comerei dela novamente, já era uma despedida. Ou seja, aproveita esse tempo, porque daqui a pouco eu serei traído, serei entregue para ser morto, mas eu vou ressuscitar. Olha o que ele continua dizendo. Recebendo este cálice, um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, como igreja, nós vamos celebrar a ceia nessa noite. E vamos repetir esse gesto até que Jesus venha. Porque Ele preparou as bodas do Cordeiro, a ceia, onde todos nós poderemos participar. Então, quando Ele se reúne com os apóstolos, Ele também faz uma despedida. Ele diz, não comerei dela novamente. A fala é de alguém que estava se despedindo momentaneamente. Por que momentaneamente? Porque breve ele virá. Breve ele virá para buscar a sua igreja. Segundo, ele diz, até que se cumpra o reino de Deus. Quem disse isso? Jesus. Aqui nós temos a garantia profética de que tudo irá se cumprir na eternidade com ele, pois todas as coisas haviam se cumprido. Ele pressentia o que havia de lhe acontecer. Depois da Páscoa, a traição. Ele diz, desejei comer convosco. Jesus estava dizendo que agora não comerei mais
como discípulos, agora teriam sempre que comer a sua verdadeira Páscoa. Quem era essa Páscoa? Ele. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro na qual nós nos alimentamos. Então, quando ele fala no Evangelho de João, no capítulo 6, acerca da ceia, ele diz: se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, a ceia, ela traz um propósito memorial, mas ela também de renovação de aliança. De atos proféticos que são feitos através da ceia, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo. E nós anunciamos na ceia até que ele venha. Assim todos podemos comer dessa ceia. Todos que estão ligados em Cristo Jesus. Eu não posso hoje na sua casa dizer: você não pode ceiar. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, para não ser réu do corpo, para não ser condenado ao comer e beber. Então, assim, todos nós que o servimos, aproveitamos este tempo para trazer a memória de libertação. O judeu comemora todo ano para lembrar que um dia eles foram escravos e agora eles são livres para adorar a Deus. E agora eles são livres para bendizer, para exaltar o nome santo do Senhor. Eu estava falando hoje em casa com a minha esposa. Esse tempo é um tempo em que todo mundo está fazendo culto e transmitindo online. E a gente ouve muita gente assim: ai, que saudade do culto. Tem alguns irmãos que dá vontade de responder: meus irmãos, tinha culto toda semana, você não ia. Você conseguia faltar o discipulado na sua casa. Você faltava a reunião de célula na sua casa. Então esse tempo está sendo bom para nós também. Por quê? Porque a gente começa a sentir saudade daquilo que, na verdade, nós nunca deveríamos ter deixado de participar, de vir ao culto. Ah, eu não vou na igreja não, porque aquelas pessoas têm defeito. Muito bem, aqui é seu lugar, porque você também é defeituoso. Você achou o defeito na pessoa, mas não veio em você. Então aqui também é o seu lugar. Igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, porque Cristo nos torna imperfeitamente perfeitos. Então a gente está vendo hoje as pessoas com saudade do culto, com saudade da célula. Ai, que saudade da igreja. Vamos ver quando o culto terminar, quando o culto começar a ser presencial. Vamos ver quando as reuniões de discipulado começar. Uma dor de cabeça tirava você da reunião. Uma dor de barriga não permitia que você viesse ao culto presencial. Cansaço, entre outras coisas. No entanto, aquele que libertou eu e você, ele esteve no Getsêmani, passando dores, agonias, sofrimentos, para decidir morrer por mim e por você. A liberdade e a salvação que nós temos em Cristo Jesus teve um preço. Eu não posso generalizar a enfermidade de ninguém. Eu sei que há momentos em que a pessoa fica enferma e realmente fica impossibilitado de vir ao culto, de ir numa reunião, de trabalhar. Inclusive agora está vivendo um tempo de doença. Mas eu quero dizer no sentido de nós nos esforçarmos, não eu vou. Eu gosto de, aqui na igreja, nós temos a dona Elza, que é uma discípula de Jesus aqui da igreja, ali de Vila Nova. Ela aqui, acho que 76 anos, ela sobe um monte ainda. E ela fala: pastor, eu estou com as minhas pernas doendo, mas Jesus vai me curar lá no monte. Quando ela sobe, irmãos, ela sobe o monte para orar e desce. Quando ela desce, ela fala: eu já estou curado. Porque às vezes nós temos muitos motivos. É crianças, é afazeres, é chateação com gente da igreja, com gente que não é. Mas eu te digo, aquele que nós viemos adorar merece isso? Não. Ele merece a nossa inteira devoção. Ele merece a nossa inteira entrega e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vim te adorar, eu vim bendizer o teu nome, porque agora eu sou livre, porque agora eu sou liberto, o Senhor me libertou, eu não ando mais em amarras, eu não ando mais em correntes, eu não vivo mais preso, porque o teu sangue me lavou, me purificou, me libertou completamente. Então é isso que nós viemos fazer nessa noite, adorar ao Senhor. Não viemos aqui colocar chocolate à mesa, mas apresentar o pão como corpo e o suco de uva como o sangue de Jesus. A ceia pascal é para nos dizer todo ano que Jesus um dia morreu, mas ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida
em abundância. Um dia, amados, Ele vai voltar para nos buscar. E enquanto Ele não vem, nós como cristãos que somos, celebramos a ceia pascal, dizendo para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Dizendo ao mundo que Ele nos libertou, que Ele nos salvou, que Ele transformou a nossa casa, que Ele transformou a nossa moradia, que Ele transformou a nossa cidade, que vai transformar o nosso estado, que vai transformar a nossa nação, que vai transformar aquele que crer nele, porque só Ele e para Ele são feitas todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a eternidade, a Ele toda a honra e toda a glória, porque tudo é para Ele e por Ele. Então é noite de nos alegrarmos, porque Ele conquistou tudo na cruz. O mundo hoje existe antes de Cristo, depois de Cristo. Ele dividiu a história em duas partes, antes dele e depois dele. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, a Páscoa deve ser para nos lembrar que nós precisamos ser como Ele. Nós precisamos adotar a fala dEle. Precisamos ser parecidos com Ele. Inclusive o termo cristãos era pejorativo. Porque era como se quem nos chamasse de cristãos estavam zombando. Porque eles zombavam dEle. Então para nós é orgulho se chamar de cristão. Porque estamos sendo feitos à imagem e semelhança dEle. Estamos sendo chamados para isso, para viver como Ele, para ser como Ele. Ser cristão é você se lembrar que antes de você responder a alguém, pergunte-se para você mesmo o que Jesus faria. Antes de devolver um tapa que alguém lhe der no rosto, pergunte-se para você mesmo o que Jesus faria. Ser cristão é você lembrar que você precisa perdoar aqueles que lhe ofendem. Ser cristão é você lembrar que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Porque somente Jesus, amados, nos ensinaria a fazer isso. O mundo diz, alguém bateu na sua cara, bata de volta. O mundo diria que tem alguém te perseguindo, mata todo mundo. Mas Jesus, Ele veio para dividir a história antes dele e depois dele. E depois dele existe uma marca. E depois dele não haverá outro como Ele. Porque Ele será o único para sempre. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o nosso libertador, aquele que nos comprou. A ceia pascal é para nos lembrar que nós pertencemos a Ele. Porque a palavra diz que havia uma dívida. Quando você tem uma dívida e que alguém paga essa dívida para você, você se torna automaticamente, a dívida troca de mão. No caso de Jesus, Ele não está nos cobrando nada. Ele se entregou de livre e espontânea vontade. Eu creio, irmãos, que se Ele não fosse traído, Ele iria sozinho para lá. Porque somente o Pai colocou esse amor no coração dele. Eu vou resgatar o meu povo. Eu vou libertar o meu povo. Porque eles saíram de mim, eu quero de volta para mim. Era para ser assim desde o princípio, mas por causa do pecado, nós podemos entrar agora vestindo as vestes do Cordeiro. O que nos torna aceitos diante de Deus é o sangue dele passado sobre nós. Assim como foi passado nos umbrais das portas dos hebreus, lá no Egito, o sangue deles nos limpou, nos purificou, nos transformou. Queria convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Chamar o pastor Marcelo aqui, a pastora Patrícia, para nos ajudar aqui. Nós temos alguns irmãos que estão nos ajudando na organização do culto. Aí na sua casa, pega o seu pão, pega o seu suco de uva, e nós vamos celebrar a ceia juntos. Se você está com uma pessoa só, ou duas ou mais, aproveite esse tempo, pode distribuir. Vamos, nessa hora, pegar o pão, pegar o nosso suco de uva. Algumas pessoas nos perguntaram no grupo hoje se teria cordeiro, ervas amargas, como a gente sempre assa o cordeiro aqui na igreja. E aqui a gente dá para todo mundo, não tinha como todo mundo comprar um pedaço e assar em casa para fazer isso.
Então, dessa forma, nós vamos fazer apenas a ceia sem um cordeiro e sem as ervas amargas. Amém? É uma ceia de agradecimento. A ceia hoje é uma ceia onde nós poderemos dizer: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar na cruz. Hoje nós nos encontramos aqui para também anunciar a morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Se você está em casa, aproveite que você está em família. A semana não terminou bem, peça perdão. Ministre o perdão um no coração do outro. No Evangelho de João, ele deixou aqui algumas orientações quanto à ceia. É João capítulo 6, do versículo 51. Ele diz: eu sou o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus. No versículo 53, então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida dentro de nós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha a importância que a ceia tem. Sabe, o apóstolo escreveu, não me lembro agora qual livro, ele diz assim: por isso há alguns de vós doentes, porque não ceiam. Porque a ceia, ela nos fortalece, ela renova a nossa aliança com o Senhor. Alguns ministros, eles enfatizam que no dia da ceia você não pode andar em pecado. Meu irmão, eu enfatizo outra coisa: você não pode andar em pecado é dia nenhum. Eu não vou fazer isso não, porque senão no dia da ceia meu pastor não vai deixar eu tomar a ceia. Ei, a ceia não sou eu que ministro para você. A ceia é um compromisso entre você e Deus, de santidade, de pureza, de andar em obediência ao Senhor. Porque você pode comer o pão e beber o sangue na minha frente. Pode enganar a mim, mas não engana a Deus. Então eu instruo de forma correta: ande em santidade com o Senhor. Porque ele também escreveu no versículo 57: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Sabe por que nós continuamos amando o Senhor? Porque nós vivemos pela causa dele. Nós o amamos, queremos fazer a obra dele, queremos evangelizar, queremos fazer obra social, sim, queremos ajudar as pessoas, queremos ajudar o próximo. E ele diz para a gente ceiar: este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Aleluia. Pega o seu pão, pega o seu suco de uva. Senhor, nós queremos te dar graças. O mundo comemora a ceia pascal nesta noite. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque para muitos a ceia é apenas um ovo de chocolate, um engano, uma mentira comercial que tira a essência da salvação e da redenção dos teus filhos mundo afora. Mas nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, que nos ensina a maneira correta. E eu não estou dizendo aqui que eu sou a maneira correta, a Tua palavra é a maneira correta. E a Tua palavra nos ensina que a ceia naquele tempo, ela foi comemorada com pães sem fermento, porque não havia tempo para fermentar o pão. Eles cozeram um cordeiro ou um cabrito, e eles então fizeram naquela noite para que pudessem sair às pressas, depois que aquela última praga veio. Nessa noite nós queremos lembrar, Senhor, a Ti, ao comermos e bebermos deste pão e desse suco de uva, a agradecer ao Senhor,
porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos transformou, porque um dia nós estávamos escravos, e o teu sangue comprou, ó Deus, essa escrita de dívida, e agora nós não somos mais escravos, mas somos livres em Cristo Jesus, para adorar o teu santo nome. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Coma do pão, beba do seu suco de uva, ceia na sua casa, ceia nessa noite, onde você estiver, em nome de Jesus. Se você está em família, em casa, deem as mãos. Eu pedi o ministério de louvor para que nós pudéssemos celebrar uma canção ao Senhor, que lembra de agradecimento. Então, enquanto eles estiverem cantando em casa, deem as mãos e agradeça ao Senhor pela salvação. Agradeça ao Senhor pela tremenda salvação que veio na sua casa por conta de Cristo Jesus. Assim nós estaremos celebrando a ceia, anunciando morte e ressurreição até que Ele venha. Mas agradecidos pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que nos transformou em novas criaturas. Então adore a Ele nessa noite. Fazer tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Agradeço, tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Quando eu comecei, junto com os Teus filhos, cantar essa canção,
Eu me lembro, Senhor, da primeira vez que a tua palavra foi lida para mim, Senhor. E naquele dia, esta palavra, ela esquentou meu coração de tal maneira que eu não podia suportar. Era o Senhor se apresentando naquele tempo. Então eu quero agradecer, meu Deus, nessa noite, a todos aqueles que semeiam a tua palavra neste tempo. Eu oro pelos evangelistas nessa noite. Eu quero orar pelos pastores. Eu quero orar pelos cristãos mundo afora, que têm enfrentado a sua obra da carne para se tornar perfeito como Cristo. Eu oro pelos ministérios de louvor mundo afora. Eu oro pelos pregadores. Eu oro pelos ministérios de intercessão, pelos ministérios de dança, de teatro. Ó Deus, que nós chamamos amigos do reino, aqueles que pregam a tua palavra. E a tua palavra diz: quão preciosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho do Senhor. Que nessa noite, meu Deus, aqueles que estão afastados da tua presença, aqueça novamente o coração, que eles possam se lembrar daquele primeiro dia em que a porta do coração foi batida com a tua palavra. Se você está aí na sua casa, está afastado dos caminhos do Senhor, faça uma oração nessa noite e diga: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador nessa noite. Dá-me uma segunda chance, Senhor, porque eu quero voltar